Ok, pessoal, retornando aqui, novamente aí agradecendo a presença de vocês para mais um webinar da Proof Technique MGS. Meu nome é Pedro Camelo, eu sou engenheiro do Departamento de Produtos da Proof Technique e hoje no nosso webinar o tema vai ser a importância do monitoramento contínuo do desgaste de máquina através do particulado in óleo. Antes, para quem não conhece a Proof Technique, uma pequena introdução, né? A gente está vendo muitos dos nossos parceiros aqui presentes nesse webinar, mas para quem é a primeira vez no webinar Proof Technique, já deixando informado que esse webinar ele é gravado e fica disponível para vocês aí daqui a 24 horas aí na nossa página no YouTube, onde todos os nossos webinars apresentados estão guardados aí para ver quantas vezes quiserem. Apenas para título de organização, os microfones estão cancelados, mas podem utilizar as caixas de perguntas do aplicativo GoToWebinar e as perguntas serão respondidas aí no final e caso o tempo não nos permita, a gente responde aí por e-mail individualmente, tranquilo? Então, iniciando essa conversa, esse bate-papo, apresentando quem é a Proof Technique para vocês. A Proof Technique é uma empresa de origem alemã com soluções focadas para a confiabilidade de máquina e manutenção preditiva, tendo como carro-chefe, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o alinhamento de máquinas. A Proof Technique, para quem não conhece, foi até a inventora do primeiro alinhador de eixo a laser do mercado, isso aí há 40 anos atrás, vamos dizer assim, e segue através de suas tecnologias patenteadas, principalmente o laser único, líder de mercado neste segmento. Mas não só alinhamento é o que a Proof Technique fornece para nossos parceiros, mas monitoramento da condição de máquina, seja através de vibração, termografia, monitoramento do óleo e também ensaios não destrutivos. Então, apenas trazendo essa linha do tempo aqui para a gente entender um pouco da Proof Technique, uma empresa que iniciou no Brasil como MGS Tecnologia, em 95, enquanto a Proof Technique, uma empresa alemã, fundada na região de Munique, já com mais de 50 anos de história. E essa parceria Brasil-Alemanha foi aumentando aí em 2017, onde a MGS Tecnologia iniciou a representação comercial das soluções de monitoramento da Proof Technique, e essa parceria cresceu de certo modo que até em 2016 houve o que a gente chama da Joint Venture, onde a Proof Technique MGS iniciou as atividades no Brasil, onde a MGS Tecnologia se tornou uma subsidiária do grupo multinacional Proof Technique. E já na história mais recente, uma grande mudança a nível global, onde a Proof Technique MGS entrou para o grupo Fluke. A Fluke, vocês conhecem, uma grande empresa com soluções diversificadas para o mercado industrial, e agora com um braço de confiabilidade, a Fluke Reliability Systems, onde a Proof Technique MGS, a Proof Technique no mundo é o carro-chefe, e da mesma forma a Proof Technique MGS no Brasil. Nossa empresa dentro do Brasil trabalha em 3 departamentos de soluções distintas para fornecimento aos nossos parceiros. O primeiro dele, departamento de serviços, onde utilizando tecnologias Proof Technique e parceiros, realizamos atividades dentro do site industrial dos nossos parceiros para entregar a melhor solução em confiabilidade de máquinas, seja através do monitoramento de vibração, tanto de forma offline quanto online, monitoramentos periódicos, diagnóstico à distância, com toda a nossa equipe especialista, a parte de alinhamento, desde alinhamentos mais simples, alinhamentos de eixos, aos alinhamentos especiais, como alinhamentos geométricos, alinhamento de furos, centralização de partes de turbina, toda a parte de alinhamento utilizando o que a Proof Technique é especialista. E dentro desse grupo, o Paraline, vendo aqui alguns dos nossos parceiros de papel e celulose, siderurgia, onde a tecnologia exclusiva da Proof Technique para alinhamentos de rolos entrega aí a melhor qualidade, confiabilidade, precisão e agilidade na entrega do serviço em alinhamento de máquinas com rolos. Saindo um pouco da vibração e alinhamento,
Também nossa equipe fornece na parte de serviços ensaios elétricos, desde testes de motores, transformadores, geradores, termografia, ensaios de máquinas elétricas através de a técnica MCA, análise de circuito de motor, e também da técnica ESA, análise da assinatura elétrica e qualidade de energia, e a gente vem crescendo cada vez mais, a gente vem visto nessa necessidade cada vez mais no nosso mercado, a parte de eficiência energética, onde nós utilizamos aí testes de ultrassom acústico, onde também utilizamos essa tecnologia, esse método para inspeções elétricas e inspeções de mancais, lubrificação e rolamentos. O departamento no qual eu faço parte, o departamento de produtos Proof Technique, onde fornecemos para os nossos parceiros as soluções em alinhamento de eixo a laser, fornecemos os alinhadores Proof Technique, líder de mercado em todo o mundo, entregando o conceito de alinhamento adaptativo, alinhamentos precisos, de fácil manuseio, ágeis, adaptando a qualquer dificuldade que a gente tenha em campo, mas também na parte de monitoramento de ar-condição, através dos nossos coletores portáteis VivaExpert e VivaScanner 2, nosso monitoramento online para máquinas críticas em tempo real, através do VivaGuard, e outras soluções para monitoramento, como a detecção de ultrassom acústico através do Sonocheck, e o carro-chefe, a estrela da nossa conversa de hoje, o sensor Wear Detect da parceira GIL. A gente vai falar bastante dessa tecnologia hoje aí no bate-papo sobre o monitoramento através do óleo. Como eu disse, a Proof Technique hoje, dentro do grupo Fluke, fornecendo também para nossos parceiros todas as soluções de altíssimo valor agregado que a Fluke tem para fornecer, seja na parte de vibração, termografia, buroscopia ou outras soluções especializadas. E, finalizando, os departamentos de produtos NDT, significando ensaios não destrutíveis, onde uma das principais aplicações para o mercado de siderurgia, testes de metais semi-acabados em tempo real, diretamente na linha de produção, e também as soluções que a gente já citou na parte de serviço, ensaios de máquinas elétricas, através dos equipamentos Altest Pro, como o MCA e o ESA, tanto para monitoramento, inspeções com o seu motor gerador de forma desligada ou enquanto ele está em operação, onde faz análise, inclusive, da qualidade de energia. E não deixando de fora, dentro do departamento de produtos NDT, os lubrificadores automáticos EasyLube, as melhores soluções aí para monitorar a lubrificação monoponto de maneira automática, de maneira confiável e estável, né? Mantendo o nível de lubrificação o mais constante dentro dos níveis necessários para nossas máquinas. E dentro da Fluke, aí, grandes empresas já trabalhando com software em mente, software de gestão de ativos para facilitar toda essa parte gerencial da manutenção, desde a parte de monitoramento da preditiva, mas também gestão de estoque, ordens de serviço e verificando aí toda a parte orçamentária de maneira simples e clara. A Proof Technique MGS, então, com essas soluções apresentadas, já bem difundida em clientes no Brasil e no mundo de diversos segmentos, tanto açúcar e álcool, processamento de agronegócio, processamento de grãos, a parte de papel e celulose, processamento de madeira, geração de energia, siderurgia, mineração, óleo e gás. Então, a gente até agradecendo novamente a presença aí, a gente tem visto pessoas de todos esses segmentos. Então, vamos começar, né? Vamos valorizar o tempo aí de cada um e vamos começar a conversa de hoje. Espero que seja bem agradável para todos vocês. Vamos apenas trocar minha tela aqui por um momento. Ok. Então, para quem chegou aí nos últimos minutos, fazendo só uma rápida introdução novamente do apresentador, meu nome é Pedro Camelo, eu sou engenheiro do Departamento de Produtos da Proof Technique MGS, e hoje a nossa conversa, a apresentação saiu do modo de apresentação. Um momento.
Isso, perfeito. Então, hoje a conversa é a importância do monitoramento de máquinas. Opa, problemas técnicos. Aí, perfeito, excelente. Então, o monitoramento do desgaste de máquina através do óleo. A gente já falou até nas soluções que a Puriftecnic trabalha, vocês conhecem. A gente conhece termografia, conhece análise de vibração, análise de ultrassom, análise de motores elétricos, e isso em todas elas até de maneira online, né? Mas às vezes a gente deixa para trás uma das soluções muito importantes, principalmente em máquinas de grande porte, grandes redutores, que seria a identificação do desgaste, a identificação da condição do ativo através do óleo. Então vamos lá. Trabalhando com análise de óleo, quando a gente observa a curva PF, né, de potencial de falha, a gente observa que a partir do início de uma falha de um equipamento, vamos trazer aí de exemplo um redutor, né, uma caixa de engrenagem, redutor, multiplicadores, grandes máquinas. A partir do momento que a falha inicia, a gente tem até o momento de uma quebra da falha catastrófica, o desenvolvimento do nosso problema e como a gente, através de quais tecnologias a gente consegue ter essa informação. Então, uma das primeiras técnicas de tecnologias que vão trazer a informação da falha seria a análise de óleo, seja através de análise laboratorial ou através de sensores. Você consegue trazer uma resposta muito rápida, inicial, e isso cai no que a gente chama de preditiva. Você ter informação da condição da máquina para que conseguimos tomar decisões antecipadas com tempo, seja para programação de parada, programação de estoque, e aí ter todo aquele retorno financeiro que a gente sabe que a manutenção preditiva nos traz. Então, esse tipo de análise de óleo a gente utiliza em grandes caixas de engrenagem, mancagem de rolamento, sopradores, bombas, compressores. E qual a ideia da tecnologia apresentada aqui hoje? É fazer esse monitoramento não só de forma temporária, de forma periódica, a cada 6 meses, 4 meses. Não. Como eu consigo trazer o melhor da informação que os particulados no óleo querem me mostrar através de um monitoramento online contínuo em tempo real. Então vamos falar mais disso aqui. Trazendo aí de novo o carro-chefe, né, para esse tipo de aplicação, redutores industriais. Esse gráfico a gente vai levar ele como base para essa conversa, para a gente entender a importância desse monitoramento. Vamos trazer aqui, por exemplo, a nossa planta, acabamos de fazer uma instalação de um redutor, uma máquina crítica para o nosso processo industrial, e a gente começou ele aqui no T0, né, o tempo zero. O redutor acabou de ser instalado, novo, saiu de fábrica. Então, a gente está vendo um gráfico que tem no eixo X o tempo de utilização de funcionamento desse ativo e o seu desgaste. Quando o redutor entra em operação, por causa do assentamento de engrenagem, óleo, seu funcionamento inicial, a gente pode aparecer até um certo desgaste excessivo, que faz já esperado dentro do processo de funcionamento da máquina. Então, a gente sai desse ponto zero até o ponto A, que é a partida da máquina. Certo desgaste, gera particulado no óleo, ok. Algumas empresas costumam até fazer uma troca do óleo nesse ponto, para que a gente reinicie o momento zero de monitoramento da máquina. A partir desse momento, então, o redutor entra no seu ciclo de trabalho, gerando valor para o processo produtivo e toda a máquina, a gente sabe, desgasta ao longo do tempo. Nenhum equipamento, nenhum ativo industrial tende a durar para sempre. Então ele começa a desgastar. O desgaste do redutor, seja de engrenagem, eixos, rolamentos, começa a gerar detritos ferrosos na nossa caixa de engrenagem, dentro do nosso óleo. E esses detritos, eles vão crescendo aqui de forma devagar ao longo do tempo, de acordo com o desgaste normal da máquina. Até que em certo momento,
essa curva de acúmulo de detritos pode começar a subir de forma exponencial, com uma inclinação mais acentuada. A gente chegou, então, no ponto B. Aí significa que nosso equipamento está querendo já mostrando sinais de um desgaste mais avançado, não usual. Nesse momento, nossa equipe de manutenção tem que estar preparada para as tomadas de decisão. Porque a partir desse desgaste mais sério, mais grave, a vibração, desgaste de componentes secundários, a operação do equipamento começa a ficar comprometida e os particulados de desgaste começam a subir cada vez mais, até que a gente chega na falha eminente do equipamento. Então, baseado nesse comportamento da vida de um redutor industrial, como eu posso monitorar a cada momento esses dados? Através do meu particulado ferroso. Então entra a tecnologia que a gente quer falar hoje, apresentar e sua importância no dia a dia da manutenção. O Air Detect é um sensor smart, um sensor de maneira online e contínua para monitorar esses particulados que estão sendo depositados no óleo devido ao desgaste do nosso componente. Então a gente deseja utilizar, a gente quer utilizar essa tecnologia em qualquer máquina que está utilizando óleo como lubrificante, para que a gente tenha uma resposta rápida, uma resposta antecipada de possíveis falhas dos nossos equipamentos. E com isso a gente consegue nos preparar melhor para uma tomada de decisão, evitando uma quebra não esperada, evitando paradas secundárias, fazendo toda a nossa manutenção se encaixar melhor aí em grandes paradas programadas da nossa planta. E a ideia de utilizar um sensor desse tipo é monitorar uma ampla faixa de tipos de particulado quando a gente fala em relação ao seu tamanho, seja particulados finos de desgastes bem sensíveis, de pequenos desgastes nos nossos componentes, até grandes particulados devido à quebra de dentes de engrenagem, por exemplo. E tudo isso de maneira contínua em tempo real, não perdendo nenhum momento desse desgaste, tendo a informação para análise o tempo todo. E como que a gente utiliza esse tipo de sensor, então? A gente já falou na vida útil do nosso redutor que, através do seu processo de trabalho, ele vai gerando desgastes, seja de engrenagem, seja de eixo, seja de rolamento, por causa de impacto, corrosão, atrito e outras movimentações, diversas causas. E esses movimentos, esses impactos e corrosões vão gerando detritos no óleo que trazem muita informação valiosa para o nosso monitoramento. Então, se eu utilizo sensores de monitoramento de particulado, como o Air Detect, eu posso fazer a sua instalação, seja diretamente no dreno, diretamente na caixa de engrenagem ou em linhas de recirculação do óleo e começo a monitorar o acréscimo ao longo do tempo, monitorar a tendência desse acúmulo de particulado. Se eu tenho um acréscimo que está subindo de forma rápida, numa rampa muito íngreme, muito inclinada, significa que eu tenho um desgaste anormal e será interessante fazer uma intervenção planejada para resolver o problema do equipamento. E como eu observo esses dados? Através de display de campo ou trazendo maior resultado, já comunicando com toda a minha rede de automação através das saídas 4 a 20 mA ou 0 a 10 volts, por exemplo. Então, com isso, você tem tanto para a equipe de manutenção, quanto para a equipe de operação, painel de controle, visualizando em tempo real as variações do desgaste da máquina através do particulado. Então, o que a gente está medindo? A gente está falando de particulado, capacidade de medir uma faixa ampla de tamanho de partículas. O que isso significa para a gente?
O sistema, então, ele está monitorando em tempo real 3 canais ao mesmo tempo. O que são esses canais? O canal 1, a gente está monitorando o que chamamos de detritos ferrosos finos, ou seja, qualquer particulado entre 1 micron, 850 microns, irá acionar a sensibilidade do sensor e ele vai começar, então, a aumentar para a gente a resposta na sua saída, proporcional ao acúmulo desse particulado. Já o canal 2, a gente está monitorando partículas grossas, ou seja, pedaços e lascas, por exemplo, da nossa engrenagem, do nosso redutor. Isso seriam já equipamentos aí acima de 0,5 milímetros de diâmetro. E, ao mesmo tempo, para agregar mais valor ao monitoramento, é importante a gente verificar até a temperatura do óleo. Talvez por algum desgaste, algum atrito excessivo, a temperatura do óleo já está subindo, podendo trazer ainda danos secundários ao nosso equipamento. Então, o terceiro canal do nosso do Air Detect monitora para a gente a temperatura do óleo, ou a gente pode utilizar ele para fazer uma identificação da presença de óleo. Então, se eu estou monitorando 3 canais, 3 parâmetros diferentes, o equipamento possui 3 saídas para que cada um desses canais possam estar conectados ao nosso sistema de automação e, com isso, eu tenha os dados em nossas tendências, em nossos gráficos ou até mesmo em lógicas de proteção e parada de máquina. Então, sobre o funcionamento, um pequeno vídeo aqui da instalação do sistema. Então, você pode instalar ele diretamente no redutor, através do que a gente chama de plug vanilla, bem fácil o encaixe. E, durante o seu processo de monitoramento, através da atração magnética, o sensor vai capturar essas partículas e fazer o seu monitoramento, gerando para a gente uma escala de 0 a 100% da sua capacidade do sensor, que pode ser calibrada para uma condição específica que você já conheça do seu equipamento. Então, a gente usa essa saída, tanto para particulados finos quanto para particulados grossos, para ter a informação de alarme, de tomada de decisão e até mesmo de parada de máquina. Então, só mostrando um pouco da capacidade da atração magnética, do funcionamento do sensor, partículas ferrosas de 45 microns, num fluxo de 140 litros por minuto. É uma circulação alta de óleo e veja como o sensor tem essa capacidade forte de capturar as partículas e quanto mais partículas capturadas, maior vai ser a resposta na saída, tanto para particulado fino quanto para particulados grossos. Aqui no caso, um exemplo de esferas com 4 milímetros aí de diâmetro sendo também capturadas e gerando tendência na saída do instrumento. Ok, então a gente viu essa parte técnica de funcionamento. E os benefícios? O que eu ganho no meu plano de manutenção, no meu plano de preditiva? Como que eu uso esse tipo de tecnologia, já que, por exemplo, minha planta possa estar utilizando uma análise laboratorial? Quando a gente faz uma análise de laboratório, baseado na criticidade do nosso equipamento, da importância dele no nosso processo produtivo, a gente define, por exemplo, a periodicidade dessas análises laboratoriais. Vamos supor, a cada 6 meses, nossa equipe de manutenção, nossa equipe de inspeção vai até a máquina, tira uma amostra de óleo, envia o óleo para um laboratório, seja ele interno dentro da planta ou um laboratório especializado no mercado, para fazer a avaliação da amostra de óleo coletada. Então, o laboratório ele vai fazer toda aquela análise físico-química de partículas, vai trazer bastante informação sobre a condição do óleo e, consequentemente, a condição da máquina. Mas o que a gente percebe que, estatisticamente falando, 95% das amostras ruins que um laboratório traz para a gente,
O laboratório falou, a cada 100 amostras que o laboratório condena, a gente tem aí que cerca de 95% é baseado na quantidade de particulados ferrosos, ou seja, baseado no desgaste do nosso equipamento ou contaminação externa. Então, a ideia de se utilizar um sensor de monitoramento de partículas de forma contínua não é substituir a análise laboratorial, que já que a gente falou que ela faz análise química também, da emulsão, da data de validade, aí simplificando, do óleo, da contaminação por outros líquidos. Só que na maioria das análises que geram falha, o problema está relacionado ou à contaminação externa ou por desgaste do equipamento. Então, se eu consigo monitorar esse particulado de forma contínua, em tempo real, eu consigo cercar grande parte dos problemas que eu posso ter no meu equipamento e de forma mais rápida e mais fácil de interpretar. Por quê? Se eu estou dependendo do meu monitoramento somente da análise laboratorial, vamos supor que eu estou fazendo a cada 6 meses. A falha pode ocorrer entre uma análise e outra. Eu faço minha primeira análise, eu tenho uma amostra boa, faço daqui a 6 meses, eu já tenho uma análise muito ruim. A falha pode ter acontecido entre as amostras e eu perdi muito tempo para me planejar sobre o que está acontecendo com o meu ativo. Além de que muitos laboratórios podem gerar um relatório, um laudo, que não contempla todos os tamanhos, das possibilidades de tamanhos de particulado que você encontra dentro da sua amostra retirada. Então, a gente está vendo como esse monitoramento online pode agregar muito valor já mesmo a plantas que trabalham com análises laboratoriais esporádicas. E comparando a outra tecnologia, então, qual que seria a vantagem de se utilizar o Air Detect, por exemplo, se eu já trabalho com análise vibracional? E aí, muitos de vocês aí que já utilizam coletores, seja de qualquer fabricante, a gente tem a vibração, a técnica de análise de vibração tem alguns gargalos, né? Por exemplo, velocidade baixa. Máquinas de velocidade baixa, a gente sabe que é um terror aí para os analistas. Muitas falhas se desenvolvem, a gente consegue observar elas somente em momentos críticos. Um processo em que a máquina em questão tem uma carga variável, a vibração de velocidade começa também a gerar problemas, a medição de vibração, perdão, começa a gerar problemas para a interpretação, da mesma forma que a rotação variável. Supondo que eu tenho um coletor portátil, vou fazer minha análise mensal. Cada vez que eu meço o meu equipamento, estou medindo o meu mancal, eu tenho uma máquina com um redutor com carga diferente, rotação diferente, eu vou ter respostas vibracionais muito distintas que vão me atrapalhar, gerar problemas na hora de analisar e ter um laudo muito assertivo. Só que quando a máquina começa a desgastar, seja baixa velocidade, seja variação de carga, variação de velocidade, o desgaste vai gerar particulado, não importando a condição de operação da máquina. Então, utilizar um monitoramento de partículas em óleo consegue nos ajudar quando a gente tem esses problemas da vibração. E onde a gente tem maioria desses casos? Redutores de grande porte, redutores de moinho, acionamentos de fornos rotativos, acionamentos de máquina de papel, diversas máquinas onde o redutor é o coração do acionamento. Se para, você para de produzir, você para de gerar recursos, para de gerar dinheiro. Então, fazendo um exemplo aqui nessa imagem gráfica. Aqui é uma comparação real num processo produtivo de uma indústria automobilística, em que
A planta já estava até mais avançada, já utilizando sensores de monitoramento de vibração online. Então, tem a vibração em tempo real, mas qual que é a complexidade dessa máquina no monitoramento? É um elevador de carro, é uma máquina start-stop. Ela passa a maior parte do tempo desligada, há um acionamento, desliga, há um acionamento, desliga. Então, a vibração dá picos durante o funcionamento da máquina e fica a maior parte do tempo ali abaixo de 1 milímetro por segundo. Medindo somente a vibração, você teria uma resposta que a vibração, a condição da máquina está variando, um aumento da vibração tardio, comparado com o monitoramento do particulado de óleo. Fazendo um monitoramento, seja das partículas grossas e particulados finos, você vê um aumento, particulados finos, a linha branca do gráfico, você vê um aumento desse particulado, dessa tendência, desse acompanhamento que a gente está fazendo no monitoramento, acontecer com muito mais antecedência do que a resposta vibracional, que é a parte superior do gráfico, a linha verde. Então, o que eu ganho com isso? Eu ganho tempo de resposta, eu ganho maior tempo de preparação para uma manutenção, para decisão, se eu preciso parar meu processo, se eu consigo estender a operação da minha máquina até uma parada já programada, consigo verificar com meus suprimentos se eu já tenho peça em estoque, se eu preciso fazer uma compra emergencial ou não, preparar minha mão de obra. E tudo isso, quando a gente fala da programação da manutenção, é aí que a gente tem todo o retorno de investimento já bem clarificado. Eu evito uma quebra, evito uma parada não programada e facilmente os valores, quanto que eu poupei identificando uma falha com antecedência. Isso aí a gente sabe que traz muito resultado positivo, tanto para a equipe de manutenção que quer investir nas suas atividades, quanto para a equipe gerencial, que está querendo, gerencial e diretoria, que quer observar números. Quanto eu ganhei em dinheiro, quanto eu deixei de perder em dinheiro. Então, resumindo, quanto mais cedo eu identifico uma falha em meus equipamentos, mais eu consigo poupar financeiramente, maior meu retorno de investimento. E aí, uma pergunta que vem muito. Então o AirDetect, essa tecnologia de monitoramento, é um contador de partícula? Ou como eu comparo ele a um contador de partícula? Por exemplo, que eu já tenho aqui na minha empresa. Então a gente tem que trazer algumas informações, principalmente já que os contadores de partícula utilizam muito a classificação ISO para a geração de alarmes e identificação do status atual da máquina. Então vamos trazer algumas diferenciações do monitoramento via o AirDetect e o monitoramento via contador de partícula. Primeiramente, que a gente observa que, inclusive no Brasil, né, existem poucas pessoas especialistas no monitoramento de máquinas através do óleo, pois a capacitação através da norma ISO, ela se torna muito cara e dispendiosa e você tem, às vezes, não traz aquele retorno necessário. Então, você pega uma grande planta industrial, você às vezes tem um ou nenhum especialista que entenda a interpretação da norma ISO para análise de óleo. Mas isso até que não vem ao caso nessa primeira etapa. Mas vamos analisar como que funciona esse monitoramento através da norma ISO quando eu faço uma aquisição de um contador de partícula. Primeiro que eu tenho que informar para o meu fornecedor quais as faixas de tamanho de partícula que eu quero monitorar. Pois o meu contador de partícula, talvez ele vai ter apenas da classe A a C, de acordo com tamanhos, ou apenas partículas entre 400 microns até 600 microns, e não vai ser capaz de identificar outros tipos de particulado, ou quando eu quero pegar toda a gama de particulados em relação ao tamanho, já se torna um investimento muito caro.
Em compensação, o monitoramento através do Air Detect, como a gente disse, monitora desde 1 micron até partículas aí de 4 milímetros cúbicos, partículas maiores. Ok, uma coisa em relação ao tamanho. Em relação ao resultado, como que eu interpreto um resultado através de um contador de partículas? Vamos pegar essa tabela no meio aqui, de exemplo. Então, eu tenho o valor ISO variando de 10 a 27. Então, se eu tenho que meu equipamento gera um alarme quando ele atinge o nível 23, ele está monitorando partículas de 20 mil partículas por mililitro até 40 mil partículas por mililitro. Quando passar dessas 40 mil, ele vai sair do nível de 22 para o 23, vai gerar meu alarme, minha ordem de serviço, minha parada de máquina. Só que, para eu sair do início do nível 22 até o final, onde vai trocar e vai gerar o alarme, eu dupliquei a minha quantidade de partículas. Aqui, de forma mais detalhada, essa tabela na parte inferior. Se eu tenho minha medição, por exemplo, em agosto de 2020, onde eu tinha 22 mil particulados acima de 4 microns, no mês seguinte, eu tive um crescimento mensal de 7%. No mês seguinte, crescimento mensal de 11%, depois 45%. Eu já estou acompanhando aqui uma tendência, uma subida exponencial. Só que, utilizando o contador de partícula, eu ainda mantive dentro do nível 22, não atingi o nível 23 de alarme e não tomei minha decisão. Eu estou esperando mais de 4 meses com uma falha em crescimento, uma falha se tornando algo grave para que eu tomasse minha decisão. Através de monitoramentos como o Air Detect, você verifica essa tendência. Você está verificando esse aumento. Você vê a curva dos valores crescendo e consegue tomar a decisão desde o momento zero da variação particular. Ok. Até algumas perguntas chegando aqui sobre o que foi falado. Assim que chegarmos no final aqui, a gente já responde ela, pessoal. Então, visto que a gente consegue comparar o monitoramento contínuo com o monitoramento laboratorial, vibração, contador de partícula, como que eu teria na minha planta? Eu quero ter o máximo da capacidade de monitorar minha máquina. Como seria um sistema de monitoramento completo? Como que eu analisaria os dados se minha planta já tem, por exemplo, análise laboratorial, vibração e o Air Detect? Então, vou pegar aquela curva, novamente, aí, da curva da vida útil de um redutor. Eu iniciei o processo de operação do meu redutor, ele gerou particulados, aqui nessa curva azul, fine debris, partículas finas, e eu começo a monitorar ela, então, de forma online, através do Air Detect. No mês 1, fiz uma amostra laboratorial que deu ok. Minha amostra estava excelente, sem nenhum problema. Daqui 6 meses vou fazer outra. Entre essas amostras, estou fazendo um monitoramento online. A variação de detritos sem crescer, então minha máquina está em boas condições. Minha vibração, a parte superior do gráfico, também sem variar, sem aumentar, tem uma máquina em excelente estado. A partir do momento 1, eu teria de forma mais rápida a avaliação da condição da minha máquina através do particulado ferroso, através do monitoramento online da partícula no óleo. O que eu faço nesse momento? Começa a minha janela de oportunidade de manutenção. Eu poderia não esperar 6 meses novamente para fazer uma amostra laboratorial, mas eu poderia ter pedido uma amostra emergencial, com 2 meses já fazer uma nova coleta e mandar para um laboratório. Ou já poderia já programar minha manutenção. Caso eu opte por manter o monitoramento ainda, com o aumento desse particulado, o avanço do desgaste, tempos depois a gente observaria a vibração subindo. Então agora eu já conseguiria correlacionar 3 tecnologias para ter mais dados, mais informações
consistentes para a minha tomada de decisão. E até que eu chego no momento que meu particulado grosso sobe, que aí eu já estou muito próximo de uma falha iminente, de uma quebra, de um problema mais grave do meu equipamento. Então, monitoramento preditivo, quanto mais dados eu consigo correlacionar, melhor meu diagnóstico no final, melhor minha tomada de decisão para redução de custos. E agora, trazendo somente a parte do Error Detect, como que eu vou avaliar esses dados? Onde eu vou ver esses dados? Como que eu interpreto, analiso e tomo minha decisão a partir dele? Então, se eu estou utilizando o Error Detect conectado, por exemplo, à minha rede de automação, seja meu DCS, meu PLC, meu sistema supervisório, eu consigo traçar a tendência desse monitoramento e ela vai ser de suma importância na nossa interpretação e tomada de decisão. Eu preciso, para entender o que está acontecendo com a minha máquina, não somente ver o valor instantâneo do particulado, eu preciso entender a tendência. Se eu tenho essa informação, a gente tem que esse monitoramento contínuo de partículas vai me fornecer até 3 oportunidades, até 3 momentos para eu fazer uma intervenção e evitar uma falha catastrófica, e evitar uma quebra. Então vamos lá, como que a gente interpreta isso trazendo a vida útil aí de um redutor? A gente chegou no ponto A, que já é, vamos dizer, um momento normal do meu redutor em relação à quantidade de partículas e o seu desgaste. Fiz a instalação do meu Error Detect. Vamos supor que ele está mostrando que eu estou com 11% de particulado na escala máxima do sensor, ou através de uma calibração que eu fiz com amostras que eu já considero ruins. Ok, esse 11% para mim é preocupante? Não, a gente quer observar a evolução. Então, estou monitorando minha máquina, já tem 2 anos que esse redutor está em operação, e a evolução desse particulado está muito lenta, a curva muito reta, ou seja, desgaste normal do meu equipamento. Ainda não preciso me preocupar, está tudo dentro do esperado. Então, eu saí em 2 anos aí de 11%, escolhendo valores aleatórios aqui. E parou em 14%, um crescimento bem retilíneo, bem devagar. Só que eu cheguei no ponto B. O ponto B seria a minha primeira oportunidade de intervenção, minha primeira oportunidade de manutenção, que é quando a curva se torna acentuada. Eu deixo de ter essa subida de particulados, do valor da minha saída do equipamento, de forma mais retilínea e começa a ter mais íngreme. Significa que meu desgaste está aumentando. Deixou de ser uma condição normal e se tornou uma condição já preocupante. Ok. Então, esse é o meu primeiro momento de análise. Então, a gente vê que a interpretação é puramente na tendência. Mas eu não pude fazer uma intervenção, o processo, eu estou com muitas deadlines, eu preciso produzir, o estoque está baixo. Então, a gente deixou a máquina continuar em operação. Eu tenho no meu sistema um alarme já programado, seja quando atingir 100%, quando atingir 80%. A partir do momento que minha saída, meus dados atingem esse meu valor de alarme, o ponto C, seria a minha segunda oportunidade de manutenção. Ou seja, eu tenho que tomar uma ação. Eu já sabia que minha máquina estava desgastando e ela continuou com desgaste acelerado. Cheguei ao máximo do monitoramento do sensor. Eu já preciso fazer uma programação de parada, inspeção visual, troca de óleo, substituição de rolamento, algo para evitar uma quebra e parada de produção não prevista. Então, esse é o monitoramento que a gente faz com o particulado fino. Só que o terceiro ponto de fazer uma intervenção, fazer uma manutenção, seria quando eu observo, a qualquer momento, um acréscimo do canal 2, o canal de particulados grossos. Significa que há um desgaste severo, um desgaste grave, por exemplo, uma quebra trinca de dente de engrenagem. Isso é até passivo de uma parada de emergência.
para que esse desgaste não se propague para outras engrenagens, outros dentes, e você tenha uma catástrofe aí no seu ativo. Então, essa é a ideia. A gente quer observar a evolução da tendência de forma simples, sem necessidade de cursos de capacitação na interpretação da norma ISO, da interpretação dos sinais dos contadores de partícula, e de forma rápida, simples, eu tenho informação de qualidade para me ajudar na tomada de decisão de uma falha. Caso minha planta, então Pedro, beleza, você falou, vou utilizar automação, mas minha planta, onde a máquina eu quero monitorar, ela é simples. Eu não tenho uma automação já sofisticada ou não tenho cartões no PLC com vagas para eu conectar a saída do sensor. O que eu faço? É possível ainda utilizar esse tipo de monitoramento? Sim. Por quê? O equipamento existe a versão dele com displays de campo. Então, essa tendência, que é o ponto-chave do monitoramento, ela também pode ser acompanhada através do display de LED. Então, como eu disse, eu tenho 3 canais: temperatura, particulados finos, particulados grossos. Então, não tem meu sistema, ele está ilhado, não tem uma automação, meu sistema está ilhado na minha máquina. Deixa eu até tentar pegar uma melhor aqui. Ok. Então, se eu estou monitorando, mas eu não tenho os dados plotados no meu PLC, não tenho um supervisório, como eu utilizo o sistema? Começo a fazer rotas de inspeção. A cada uma semana, a cada um mês, eu vou lá no meu display para observar o que está acontecendo no painel. Primeiro mês, eu tenho um pontinho amarelo aceso aqui no desgaste de particulados finos, ok? Segundo mês, 2, ok. Terceiro, 3, está subindo o desgaste, mas de forma lenta. No quarto mês, vamos supor que eu já tenho 9 LEDs acesos, ou seja, eu atingi minha condição B, meu ponto B do monitoramento. Eu saí da condição de desgaste normal para um desgaste abrupto. Se meu display começar a piscar de forma vermelha, atingi o máximo, atingi meu ponto C do monitoramento. Caso o particulado grosso deixe de estar na condição verde para a condição amarela ou vermelha, o sistema identificou particulados mais graves em relação à condição da máquina. Então, eu posso fazer esse monitoramento de forma planilhada, de forma mensal, semanal, da maneira que acreditar que a periodicidade é melhor para o tipo de equipamento, e fazer a tomada de decisão através dessa tendência visual que se foi criando. Então, eu consigo trazer a capacidade máxima do sensor, conectando ele ao sistema de automação da planta, para que a tendência seja plotada de forma automaticamente no nosso sistema supervisórios, ou fazer essa interpretação dos dados através do painel de LED de forma mais manual. Ok. Então, pessoal, chegando ao final, apenas trazendo alguma recapitulação, né, da importância do que a gente está ganhando nesse monitoramento do particulado ferroso para trazer informação do desgaste do óleo. E até respondendo uma das perguntas aqui nessa recapitulação já. Estão me perguntando por que eu disse que não substitui uma análise laboratorial. O foco do Air Detect, deste monitoramento, é o desgaste da máquina. A gente não está analisando a condição do óleo. A gente está analisando a condição do ativo da máquina através dos particulados em óleo. Ou seja, o particulado do desgaste é depositado no óleo, a gente monitora, traz a informação se a máquina está na condição boa, ruim ou crítica. Uma análise laboratorial faz, além dessa interpretação, mas de forma periódica, né, traz a informação físico-química do óleo em si. Se o óleo está vencido, se eu estou tendo problemas de emulsão, oxidação, se eu preciso fazer uma substituição por outras características e parâmetros químicos.
que não é o foco do monitoramento através do Air Detect. Ok, e continuando essa recapitulação, principais pontos positivos. Primeiro, desempenho inigualável em aplicações de baixa velocidade. A gente comparou com a vibração, com máquinas start-stop, comparativo com máquinas de rotação variável, onde a vibração tem dificuldade de trazer a informação com qualidade, enquanto o monitoramento do particulado não é afetado por essas variações. E da mesma forma que a gente tem a informação simples, de fácil acesso, de fácil interpretação, sem requerer treinamentos especializados e às vezes até de alto custo, tanto a interpretação dos dados se torna fácil quanto a instalação. Seja ela direta, onde muitos redutores possuem drenos magnéticos, né, onde a gente faz a inspeção visual do particulado, ou agora, em vez de utilizar um dreno magnético, a gente está usando um dreno magnético smart, que está monitorando, quantificando e tendenciando os valores para a gente. Então, pessoal, resumindo, a ideia dessa conversa de hoje, dessa apresentação, desse webinar, é apresentar para vocês que existem outras tecnologias com resultados fantásticos para nos ajudar na tomada de decisão sobre a condição do ativo. A gente já utiliza, até com tecnologias Proof Technique, análise de vibração, termografia, análise da condição do motor, mas a gente viu, através dos detalhes apresentados hoje, que o monitoramento através de partículas em óleo vai trazer muitos benefícios, principalmente quando a gente está trabalhando com redutores de grande porte e redutores de baixa rotação. Certo? Então, antes da gente finalizar, utilizar esses últimos minutinhos, a gente tem mais algumas perguntas aqui, ver se eu consigo responder todas elas. Perguntando aqui, Pedro, em relação a esse tipo de equipamento, ele possui um software específico, software em nuvem, como que é essa parte dos dados? Então é o seguinte, deixa eu até voltar alguns slides aqui para trás. Ok, o sistema vamos imaginar um sensor smart. Da mesma maneira que você faz uma instalação de um sensor de temperatura, um PT100, que monitora a grandeza que você tem interesse e joga esse valor para sua rede de automação. E lá, dentro do PLC, dentro do supervisório, os engenheiros de automação irão fazer os gráficos, fazer lógicas de controle e definir como os dados serão exibidos. Pensa no Air Detect dessa maneira, de forma simplificada. Por quê? A tecnologia do Air Detect vai fazer a captura dos particulados através da atração magnética, vai classificar eles de acordo com detritos ferrosos finos, detritos ferrosos grossos, e a saída vai ser relacionado a essa quantidade de partículas capturadas. Como eu vou visualizar esses dados? Não é através de um software específico do Air Detect, da GUI ou da Proof Technique. Ele vai ser integrado diretamente à sua rede de automação. Eu pego a saída, seja ela 4 a 20 mA, seja ela 0 a 10 volts, protocolo CAN, esses aí são os 3 modelos de saída que o sensor possui. Eles vão entrar diretamente na sua rede de automação e você vai ter os dados para visualizar da maneira que for mais usual para a sua companhia. Se você tem dentro da sua empresa, dentro do seu supervisório, utiliza gráficos de tendência, excelente, você vai plotar já da maneira, no layout que vocês são acostumados. Tranquilo? Espero ter respondido essa pergunta. Em relação ao software, né, a gente falou até da calibração, existe sim um software não para visualização dos dados, mas para configuração e calibração do instrumento em área. Por exemplo, a gente viu aqui que o canal 1 vai monitorar até 5 miligramas, bastante particulado,
mas eu acho que isso é muito para, vamos supor, para minha aplicação, eu queria reduzir meus 100%, meu alerta, meus LEDs vermelhos, para um valor menor. Eu posso calibrar meu instrumento utilizando, por exemplo, uma amostra de óleo já contaminada. Utiliza-se o software de configuração, apenas para configuração, e eu configuro o que é meu 0%, o que é meu 100%. Ou seja, o que é meu 4 mA, o que é meu 20 mA. Então, com essa calibração, eu consigo customizar minha tendência, meu mínimo e meu máximo, o meu alarme para cada uma das minhas aplicações. Ok? Então, tem mais algumas perguntas aqui, pessoal. Eu peço desculpas por não conseguir responder todas agora. Eu quero finalizar a apresentação aqui conforme combinado, valorizando o tempo de vocês e, desde já, agradecendo a participação de todos. E caso seja a primeira vez que vocês estão participando desse tipo de conversa, de apresentação pela Proof Technique, entre em nossas redes sociais, onde você vai conseguir observar todas as publicações, todos os webinars passados de diferentes tópicos, né? Desde análise de óleo, alinhamento de máquinas, análise de vibração, testes de motores elétricos. Então, acessando aí, seja LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, todas as nossas redes sociais, vocês vão ficar por dentro aí de todas as nossas novidades aí do mercado e de tecnologias. Agradeço novamente a presença de todos. Esse webinar vai ser gravado, estará já no nosso YouTube ainda essa semana, e entre em contato individualmente aí para responder as demais questões. Um abraço a todos, uma excelente semana de trabalho. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato, pessoal. Abraços e até a próxima.